Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. De novo. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Bom dia, meus amados irmãos. Estamos aqui para mais um momento juntos, o nosso momento missionário. Hoje estaremos falando sobre esse país tão importante que é Cuba, o país que nós estamos orando. Sabia, Ana Júlia? Sabia, Mel? Estamos aqui orando por Cuba, tá? Então, vou passar algumas informações importantes e depois estaremos orando também por outros países que necessitam, tá bom? Então, ok, vamos estar assim passando essas informações. Muito bem, amados irmãos, dando sequência ao nosso momento missionário. Hoje, como eu falei, nós estaremos falando um pouco mais sobre Cuba. Cuba é esse país que nós estamos orando esse mês. É um país muito carente do Evangelho, é um país muito fechado tanto para o Evangelho quanto para o mundo. É um país de regime ditador, socialista, extremamente comunista, e que é um desafio para estarmos alcançando. Por um lado, o Evangelho tem crescido em Cuba, né? Os evangélicos são um grupo que tem crescido lá em Cuba, apesar do governo fazer tantas pressões para que o evangelho não se espalhe ou não alcance pessoas, mas ele tem crescido realmente em Cuba. Eu vou falar rapidamente alguns dados importantes. Primeiro, Cuba, a sua capital se chama Havana, é a cidade maior também, mais populosa. A sua língua oficial é o espanhol, né? Cuba foi uma colônia espanhola no passado. Ela recebeu sua dependência no século XIX. O seu governo é um governo socialista, como eu falei, né, comunista. Fidel Castro foi o grande líder de Cuba por muitos e muitos anos. A sua família liderou Cuba depois de Fidel Castro ter morrido. Seu irmão Raul Castro assumiu e recentemente foi eleito um presidente chamado Miguel Díaz-Canel, tá? E ele continua dando sequência praticamente às mesmas políticas que Fidel e os demais líderes tiveram. Cuba tem um partido só, né? Os países ditadores trabalham dessa maneira. Tem um único partido, não há democracia, né? Em 1º de janeiro de 1959 teve uma revolução cubana que marcou muito, mexeu muito, mudou muito o país, trazendo grandes consequências. O país se fechou. Os Estados Unidos é o maior inimigo que Cuba tem hoje, sempre teve, né? Tem feito vários embargos para com Cuba. É um país pequeno, uma ilha, fica lá no Caribe. Você vai ver na tela depois o mapa onde ele está bem lá no Caribe, bem no lado do México. Nós oramos mês passado pelo México, que também há perseguição, e estamos orando hoje, esse mês, por Cuba. Então fica lá no Caribe, é um país muito bonito, né? As suas praias encantam muitas pessoas do mundo todo. Ele recebe muitos turistas, né? Cuba vive, não tem um comércio forte, né? Não tem tanta produção assim. Então Cuba, o turismo representa uma grande parcela da sua economia, tá? E a sua população é uma população pequena, tem 11 milhões de habitantes. Então, ou seja, é uma população um pouco menor que a nossa cidade de São Paulo. Imagina só, todo o país, toda a nação cubana, a sua população equivale à população aqui da nossa capital de São Paulo. A sua moeda é o peso cubano, tá? A religião de Cuba. Cuba, por muitos e muitos anos, foi um país que se dizia oficialmente ateu, devido ao comunismo. Como foi no passado Rússia, a própria China e tudo mais. Então ela se dizia ateu. Hoje, com a nova Constituição que teve, com esse novo presidente, fizeram uma nova Constituição, ela se declara como laico, assim como o Brasil também é um país laico, não existe uma religião principal, oficial no nosso país, também lá não existe.
Porém, há muitas restrições para que as religiões funcionem. Não só com relação aos evangélicos, mas o catolicismo e outras religiões também encontram dificuldades também. Então, os dados lá são o seguinte: católicos romanos, que é o grupo maior que há em Cuba, são 51%, quase 52% de pessoas que se declaram católicos, tá? Sem religião, ateus, aí você põe ateus, põe agnósticos, põe todo tipo de pessoa que não tem religião. São 23%, um número muito considerável, né? Talvez por anos de fechamento, de isolamento, de pregar um regime ateu, gerou na população muitas pessoas que não têm religião, tá? Que é um grupo para ser alcançado. Religiosidade popular, ou seja, o que seria isso? Cuba era habitada antigamente por indígenas. Com a colonização espanhola, muitos africanos foram levados, escravizados para Cuba, assim como foi no Brasil. Então, ou seja, a religião popular seria uma mescla de religião indígena com religião africana, com religião católica, ou sei lá, né, assim, são várias crendices, animismo, coisas desse tipo. Então são 17,4%. Protestantes, né, que são os evangélicos e protestantes, é uma parcela bem pequena de 5,6%. Bem menor, menos praticamente que 20% da nossa população evangélica aqui do Brasil, tá? E é interessante que temos outras religiões como o Islã. O islamismo tem crescido, muitos islâmicos, né, foram para Cuba, depois eu vou falar um pouquinho mais. E judeus, que são 2,3% da população cubana. Então esses são os dados de religiosidade. Quais são os motivos de oração? Né? Peça a Deus pela liberdade religiosa do país. Né? Há muita pressão, não há liberdade plena. As igrejas funcionam, porém são controladas pelo governo. Tá? O governo controla. Qualquer publicação na igreja tem que se passar pelo governo. Para você ter uma ideia, enviaram uma doações de Bíblia da NVI, a nova versão internacional, uma nova tradução mais atualizada para Cuba, e o governo proibiu. Ele não deixou entrar aquela doação, que era para usar somente versões antigas, porque imagina só, o povo lá usa um espanhol bem antigo, né? Talvez muitos não conseguem compreender, né? Então ele proibiu, né? Então ore para que haja liberdade religiosa, para que as igrejas sejam reconhecidas. Muitas igrejas vivem na clandestinidade, ou seja, escondidas, como é na China, né? Em porões, em casas, em lugares distantes, né? Que cultuam o Senhor. Ore em favor do governo cubano para que atue de forma a abençoar os cristãos, né? Ore pelo governo. Nós temos que orar pelos governantes, temos que orar pelos ditadores, para que eles se convertam, né? Nós vemos na Bíblia que Deus falou com vários líderes, né? Como Nabucodonosor, como Ciro, rei da Pérsia, né? E assim outros, né? Que Deus falou grandemente, tá? Então ore com o Faraó. Então ore por eles para que eles se convertam também, tá? Apresente, né? Ore pelos pastores e líderes da igreja em geral para que eles fiquem firmes, não desistam, né? Não desanimem jamais, tá? Os líderes cristãos são uma força de oposição, então, ou seja, o governo foca nos líderes cristãos, nos pastores, nos líderes, porque eles são uma oposição ao governo, né? Eles pregam que Cristo é o nosso rei, Cristo é o nosso Senhor. Então, isso gera alguns atritos, né? Eles não aceitam. E outra razão de estarmos orando, né, é pelo em Cuba. Cuba, por ter uma oposição muito forte com os Estados Unidos fazendo um bloqueio, Cuba se aproximou de muitos países islâmicos, né, como o Irã, como outros países assim, e tem permitido que eles trabalhem livremente. Tanto é que é normal um islâmico, por exemplo, ajoelhar numa praça e orar em direção a Meca. Pode-se fazer isso sem restrição nenhuma, tá? Então eles têm liberdade com a sua fé. Então, ou seja, temos vários motivos para estarmos orando, tá? Por Cuba, orando pelo Reino Unido também. Nós vemos aí, hoje teve a notícia que o Boris Johnson, que é um governante, está em estado grave, né? Delicado, na UTI, com coronavírus. E que Deus assim abençoe o mundo, né? Estamos vivendo um momento difícil, eu peço que você tome muito cuidado, fique em casa, né? Esse é o conselho que nós damos. Ontem o governador estendeu a quarentena até o dia 22 de abril, então nossa igreja permanece fechada, tá? Nós não teremos culto, continuaremos tendo culto online. Fique em casa, só saia em motivo de extrema urgência, tá? Ou comprar um remédio, um alimento para sua casa que é necessário,
Mas tenta evitar isto. Evitar aglomerações também. Né? Eu sei que você em casa está cultuando, né? Não é para você convidar todos os vizinhos, mas faz o culto com a sua família, ore, transmita o nosso culto para o seu vizinho, para os seus amigos que você tem contato, tá? Para os seus parentes. Vamos estar prontos. Esse é o momento agora de estarmos talvez mais próximo de Deus, e mais próximo em oração, em jejum, em consagração. Então que você possa fazer assim, tá? Vamos orar ao Senhor então, por Cuba, pelo Brasil, pelo mundo. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse instante maravilhoso que nós temos. Obrigado, a Deus, pelo dia que o Senhor nos concede. Obrigado porque até agora nenhum mal, nenhuma praga chegou em nossa casa. E repreendemos todo o mal, Deus, que cai por terra em nome de Jesus. Que reine, ó Pai, a tua graça, o teu poder, o teu amor. Oramos, ó Pai, especialmente por Cuba, por esse país que nós amamos, que o povo cubano seja alcançado pelo Senhor, ó Pai. Que essa porcentagem de pessoas que não têm religião sejam cansadas, porque eu sei que neles há um vazio muito grande. Que brilhe nele a cruz de Cristo, a luz do Senhor. Ó Pai, abençoa a igreja, fortalece os líderes, proteja ele de todo o mal. Abençoa aqueles que estão nas prisões porque servem a Cristo. Que eles não hesitem, que eles possam sempre glorificar o Senhor. Cuida deles, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. E oramos também pelo Reino Unido, pela família da Bárbara. Eu oro, Pai, pela Cat, ó Pai, da Igreja Batista Sardes, que contraiu o coronavírus. Abençoa ela, ó Deus, que ela possa estar bem, se recuperar rapidamente. E pelos demais que estão sofrendo, estão nos leitos, estão talvez entre a vida e a morte, ó Pai. Entre com providência, ó Pai. Coloque tuas mãos. Eu vejo, ó Pai, que o Senhor tem falado ao coração de poderosos. Ontem eu vi juízes que estavam internados entre a vida e a morte, que se recuperaram, reconhecendo que Deus tirou ele daquela situação. Pai, o Davi Wippe, ó Pai, esse médico infectologista, um dos maiores especialistas do Brasil, fala reconhecendo que Deus permitiu que ele voltasse. Ele que passou entre a vida e a morte também, contaminado com esse vírus, mas que o Senhor possa abençoar cada um, ó Deus, e a nossa família em especial. Nós oramos, ó Pai, pelo Reino Unido, pelo Boris Johnson, oramos, ó Pai, por todos, pelos nossos governantes, dê sabedoria ao nosso presidente, ao nosso governador, a todos os governantes, e abençoa o teu povo e a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Você vai ouvir na sequência, né, uma mensagem importante, recebida pela nossa denominação, que é uma mensagem voltada para a criança, que serve também para os adultos. Então você pode assistir sobre as viagens de Paulo. Depois tem o Icebinho, que é um boneco que criaram da Icebe, falando também desse momento importante. Então que você possa prestar atenção nessa mensagem missionária, tá? Depois tem um clipe da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, que fala uma música, né, um clipe muito legal, que fala sobre missões, passa várias cenas sobre missões. Então que você possa assim estar orando também pela obra missionária, tá bom? Que Deus assim te abençoe, fique com Deus e que você possa ter aí uma semana santa, abençoada por Cristo, amém? Nós nos vemos em breve, amém. Que Deus assim te abençoe. Tia Nana! Olá, Sadão! Sabe pra onde eu vou, tia Nana, com a minha malinha? Pra onde? Senta aqui pra me contar essa história. Deixa eu falar pra onde eu vou primeiro. Eu vou pra uma viagem missionária! Que legal, palhaçadão. Senta Ô, aqui. tia Nana, eu vou pra uma viagem missionária e vai ser muito legal, tia Nana. Muito divertido. E o que você trouxe nessa mala? Eu trouxe um monte de coisa legal na minha mala pra minha viagem missionária. Você quer ver? Quero. As crianças também podem ver? Podem, Então sim. deixa eu abrir aqui a minha malinha, tia Nana, pra eu contar pra você tudo que eu trouxe aqui. Olha aí. Tá tudo prontinho pra minha viagem missionária. Tenho certeza. Palhaçadão, Tenho sua mala certeza. tá pronta? Prontinha. Olha só. Deixa eu ver. O que não pode faltar numa viagem missionária? Isso! Verdade, palhaçadão. Gostei. Muito importante. Muito importante. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu mexer aqui um pouquinho. Isso aqui, palhaçadão. Isso aqui é pra pentear meus lindos cabelos. Vaidoso, hein, palhaçadão? Deixa eu guardar aqui. Isso aqui, palhaçadão. Tia Nana, isso aqui, porque se eu não passar isso aqui vai me dando um fedorzão no sovaco. Verdade, palhaçadão. Você pensou... Isso aqui, palhaçadão. O que significa isso? É o meu lanchinho, um ovo cozido. Sim, gostei. Eu também gosto muito de ovinho, palhaçadão. Boa, vou guardar aqui. Tia Nana, tá vendo como tem tudo? Eu estou preparado para nossa viagem missionária. Palhaçadão, eu tenho uma notícia pra te dar. Sim. Sua mala não está completa.
Não. O que tá faltando? Palhaçadão, você esqueceu o mais importante. O mais importante, tem o meu ovinho, tem o meu papel higiênico, tem o meu deodorante, falta o quê? Palhaçadão, você esqueceu sua Bíblia. Foi mal. Crianças, o palhaçadão esqueceu o mais importante. Como que você vai para uma viagem missionária sem a sua Bíblia, palhaçadão? É verdade, tia Nana, eu esqueci mesmo. Palhaçadão, você me fez lembrar de uma pessoa que gostava muito de viagens. É? Gostava de viagem missionária. Quem era? Sabe como que é o nome dele? Como? Paulo. Paulo? Isso. O Paulo da Bíblia? Isso mesmo, palhaçadão. Conta pra mim e pras crianças, então, tirando uma história muito legal de Paulo, das viagens missionárias dele. Vou contar pra vocês, crianças. Palhaçadão, acompanhe a gente também, tá bom? Crianças, Paulo era um missionário que ele gostava de viajar, de ir por todos os lugares, até os confins da terra, para falar sobre a palavra de Deus. Tia Nana, ele ia pra onde? Pra o cofrinho da terra? Cofrinho é aquele que coloca moedinha? Não, palhaçadão, o que eu quis dizer é que ele ia para todos os lugares. Ah, tá bom, palhaçadão? tá bom. Então, Paulo, ele fez uma viagem pelo continente asiático. Ah, crianças. o continente asmático é onde todo mundo tem asma. Nada disso, palhaçadão. Não? É o continente asiático. Crianças, me ajudem, palhaçadão. O continente asiático é o lugar, crianças, que todo mundo tem asa, todo mundo bate asa. Nada disso, palhaçadão. O continente asiático não é isso. E você sabe que você é muito esperto, palhaçadão. Fala para as crianças. Crianças, é o continente asiático. Isso mesmo. E qual o nome da cidade onde o Paulo foi fazer a viagem missionária, tia Nana? Ai, deixa eu contar para vocês. Gente, a cidade que Paulo estava era Éfeso. Éfeso. Éfeso é o lugar onde todo mundo é enfesado. Não, palhaçadão, nada disso. Éfeso foi uma cidade que Paulo foi, crianças, e ele falava do amor de Deus lá. Ele falava, contava as histórias de Jesus e muitas pessoas ouviram a palavra de Deus. Que legal, mas eu tenho certeza que Paulo não ficou só em Éfeso. Por isso que eu vou para minha viagem missionária na Disney. Uhul! Vai ser muito legal na Disney, minha viagem missionária, lá vou brincar muito. Não é isso, palhaçadão. Deixa eu contar. Sabe pra onde que Paulo foi? Ele não foi pra Disney, palhaçadão. Ele foi pra uma cidade chamada Troade, crianças. Como é o nome da cidade, tia Nana? Troade, palhaçadão. Palhaçadão, acorda, palhaçadão. Oi, tia Nana, é que a história tá ficando tão comprida que me deu um soninho. Crianças, o palhaçadão me fez lembrar de uma história que aconteceu em Troade. Que? Era uma história, palhaçadão, presta atenção, fica acordado. De uma pessoa, lá em Troade, Paulo estava pregando para multidões. Todo mundo queria ouvir sobre a palavra de Deus. E tinha gente sentada em todos os lugares, não tinha mais lugar. Ah, tia Nana, eu sei que nessa história tinha um jovenzinho, um rapazinho, que ele ficou lá numa janela, lá no alto, ouvindo as histórias de Paulo, e o nome dele era Eutico. Isso mesmo, palhaçadão. É verdade. Esse menino ficou sentado numa janela ouvindo Paulo. Só, como que era o nome dele, palhaçadão? Eutico. Eutico, isso mesmo. Só que Paulo tinha tantas histórias para contar, tantas histórias lindas da palavra de Deus. Sabe o que aconteceu com ele? Ele realmente tirou um cochilo, ele dormiu. Só que essa janela era um lugar muito alto e ele caiu. Ai, tia Nana, nunca mais eu vou dormir na hora da história, nunca mais. Ai, palhaçadão, olha, e as pessoas ficaram tristes e Paulo parou tudo e foi atrás para ver o que tinha acontecido com aquele menino. E quando chegou lá, as pessoas falaram para Paulo, crianças, ele morreu, ele está morto, ele caiu daquela altura. Mas Paulo se aproximou desse moço e falou, ele está vivo. E esse, palhaçadão, crianças, foi mais um milagre de Jesus feito através da vida de Paulo. Nossa, tia Nana, Deus realmente usava muito Paulo. Sabe, tia Nana, eu na verdade gostaria muito de ser usado para falar a palavra de Deus para todas as crianças de muitos lugares.
Há lugares que ainda precisam tanto ouvir a palavra de Deus. E um desses lugares é a Índia. A Índia é um país de muitas pessoas, igual Paulo gostava de estar perto das pessoas, e precisam muito ouvir a palavra de Deus. Lá há missionários que se importam com as viúvas, há missionários que se importam com os órfãos, há missionários que se importam com as pessoas e ensinam várias ferramentas para que eles possam sobreviver, e mais do que sobreviver, eles possam aprender sobre a palavra de Jesus. Hoje em dia ainda há missionários, e você, criança, também é uma missionária, você também é um missionário. Você deve cumprir a sua missão falando de Jesus para todas as pessoas, como Paulo, como a tia Nana e como o palhaçadão. Se você não está na Índia, não está em lugares distantes, você pode orar. Tia Nana, nós podemos orar pelas pessoas lá da Índia e assim também fazer missões? Podemos sim, palhaçadão. Então a tia Nana vai orar e você e eu vamos repetir a oração, clamando a Deus para que as pessoas da Índia conheçam sobre Jesus. Vamos orar? Vamos orar, crianças. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Peço que o Senhor esteja cuidando. Peço que o Senhor esteja cuidando dos missionários. Dos missionários que estão na Índia. Que estão lá na Índia. Guarda eles do mal. Guarda eles do mal. Ajuda-os, Senhor, a falar a tua palavra. Ajuda-os a falar a tua palavra. Livra eles de ficarem doentes, Senhor. Livra eles de ficarem doentes, Senhor. E cuida deles em todos os sentidos. E cuida deles em todos os sentidos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém! E essa foi com a tia Nana, o Palhaço Palhaçadão, mais uma história das viagens missionárias de Paulo. Até a próxima, crianças! Crianças, hoje nós aprendemos um pouco mais sobre as viagens missionárias de Paulo. E nós vimos que Paulo viajava para falar do amor de Deus. Na nossa atividade dessa semana, nós faremos algo diferente. Nós não podemos viajar e sair falando de Jesus para outras pessoas em outros lugares. Temos que ficar em casa. Estamos nesse momento para ficarmos em casa, protegidos. Então, mas nós temos um recurso muito legal e muito importante que vocês podem fazer. O meu desafio para vocês essa semana é mandar um WhatsApp para algum amiguinho, para alguma amiguinha, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você conheça, com a ajuda dos seus pais. Você vai fazer isso. Você vai mandar um WhatsApp falando do amor de Jesus. Se você tiver um versículo que você conheça, que você goste, você vai mandar o versículo. Se você quer só falar Jesus te ama, você vai fazer isso. Então você conversa com seu pai, com a sua mãe, com a vovó, quem estiver perto de você para te ajudar nessa missão, tá bom? Deus abençoe! Olá, crianças! Eu, o Sabinho, tenho um recado muito importante para vocês. Nessa época do coronavírus, nós precisamos lavar muito bem nossas mãozinhas. A palma das nossas mãos tem que estar bem limpinha. Por trás das mãos também. Os dedinhos têm que estar muito limpinho e também as suas unhas. Você precisa lavar também os seus punhos. Mas, para deixar o coração limpinho, somente Jesus! Lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Vai, Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, nele não escondo nada, tudo ele pode apagar. Com sabão, lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, nele não escondo nada, tudo ele pode apagar. Que legal, criança! Só Jesus para deixar limpinho o nosso coração! Até a próxima! Tchau! Posso ouvir um som de esperança
inspira em seu amor. Me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer.